Boa noite, mais uma vez a todos. O tema dessa semana é circuito RC. O que é o circuito RC? É um circuito em série, no caso, que é o específico que a gente vai ver aqui, o R de resistor e um C de capacitor. No caso é porque o circuito é montado dessa maneira, de resistor-capacitor. Do lado esquerdo tem aqui como se fosse o tipo sumário, tem aqui eletromagnetismo, porque essa parte aqui faz parte deste conteúdo. Na próxima aula a gente vai ver o circuito RL, que é resistor indutor. Então eu dividi em duas partes para ficar mais simples para vocês. Então vamos lá. O que é esse circuito RC? O circuito RC é montado como está aí na figura. Observe que vocês precisam ter uma noção lá do ensino médio. Isso aqui vocês viram a nível de ensino médio. Esse R é o resistor, que não precisa explicar, falar demais. Algumas coisas supõe-se que vocês já viram. Ó. O R é o resistor, o C é o capacitor, e esse V0 é a voltagem da bateria. Quando você está no ensino médio, a bateria é representada dessa maneira. O tracinho menor é o terminal negativo, esse tracinho maior é o positivo. Tipo, você tem uma pilha, tem um lado que é o negativo, tem um lado que é o positivo. Então, esses tracinhos simbolizam isso. Se vocês observarem o circuito, ele não está fechado, ó, porque tem os contatos A e B. Esses contatos A e B eles não estão ligados, ó, contato A e B. Tem aqui o terminal para fazer a ligação. Ou você liga o A no contato, ou liga o B. Nessa primeira parte, o que é que nós vamos fazer? Vamos ligar o A. Por que nós vamos ligar o A? Porque é onde está a bateria. Esse circuito ele é montado de tal maneira para o objetivo ser atingido. E qual objetivo é esse? É carregar o capacitor. Vamos lá a função. Basicamente, um resistor ele tem por função dissipar energia, transformar a energia em calor. Exemplo, quem tem chuveiro elétrico em casa, o chuveiro elétrico tem uma resistência elétrica dentro dele, geralmente feito de material de níquel cromo. Quando a corrente elétrica passa, ele aquece, esse calor é transferido para a água e a água aquece. Basicamente, qual é a função do capacitor? É armazenar energia. Então, a energia vai vir da onde nesse caso? Vai vir da bateria. Então, essa primeira parte aqui do problema vai ser o processo de carregar o capacitor de energia. A segunda parte vai ser o processo de descarga do capacitor. Mas o capacitor ele tem muitas outras aplicações. Aquele caso, por exemplo, do flash, quando você dispara um flash. Você utiliza um pequeno capacitor para isso. Ele armazena energia e libera toda a energia de uma vez só, para precisar aquele flashzinho bem forte. Então, nota que eu estou fazendo toda uma introdução inicial antes de começar as contas, que é para vocês entenderem o contexto da coisa. Então, primeiramente a gente vai fazer a ligação desse contato aqui no A. Então vai se ligar aqui. Quando ligar, os elétrons, observe o terminal negativo do lado esquerdo, e observe a placa do capacitor negativo. O terminal positivo, está do lado direito, ó, e observe a placa eletrizada positivamente do capacitor. Isso se deve a quê? À movimentação dos elétrons. Os elétrons se movimentam de uma placa para outra, se movimenta para a placa que está do lado esquerdo. Então ela fica negativa e, logicamente, a outra fica positiva. Basicamente isso. Então eu expliquei a função de cada uma. Do resistor, que é dissipar energia, do capacitor, que é armazenar energia. Não tem os dispositivos que armazenam energia, tipo um no-break. Tem capacitores, baterias, pilhas, tudo é basicamente um capacitor. Só que a gente representa o capacitor por duas barras, como está aí, é como se fossem as placas do capacitor, porque tem capacitores nesse formato, mas nem todo capacitor é nesse formato. Só que a gente utiliza esse exemplo para qualquer coisa, porque fica mais simples. Então, essa parte das barrinhas é um símbolo. Estou revisando aqui a parte do ensino médio para quem não está lembrado. Então, vamos lá. Então, esqueça esse contato B e vamos focar aqui só no A. Pronto. Ao fazer isso, observe que vai ter uma tensão. Essa tensão, para quem não sabe, ela é o potencial que está aqui. Ó. Isso é a tensão, é a voltagem. Ó. É a voltagem da bateria.
Só que essa tensão da bateria, ela vai tanto para o resistor como para o capacitor. Ela se divide. Exemplo, se você pega uma pilha e liga duas lâmpadas nela, uma pilhazinha, essa voltagem da pilha se divide para as duas lâmpadas. Do mesmo modo que a voltagem da bateria se divide por resistor e se divide por capacitor. Então, por isso que eu escrevi aqui a frase, a tensão ou diferença de potencial V, que é a voltagem, em cada um dos elementos. Que elementos são esses? Os elementos são resistor e capacitor. Vai ser dado como? A voltagem, para quem lembra lá do ensino médio, a voltagem relacionada com o capacitor é a carga elétrica Q desse capacitor dividido pela sua capacitância. Que capacitância é essa? Essa capacitância é a capacidade de referência do capacitor, que é medida em farad. Quem já viu um capacitor na vida, de modo prático, pegou num, deve ter visto que tem um Fzinho lá. Esse Fzinho é a unidade de medida do capacitor. No caso é a capacitância medida em farad. O que aqui, simbolicamente, é a quantidade de carga que ele consegue armazenar. Então, por que eu escrevi VC? É a voltagem do capacitor. É a quantidade de carga dele dividido pela sua capacitância. Ponto. Para o resistor, observe que eu estou colocando sempre a referência. Voltagem do resistor vai ser R vezes I. A resistência, quem é o I? Lá do ensino médio vocês também tem que lembrar. O I é a corrente elétrica. Tudo isso aqui você vê no ensino médio. Então, é conhecimento que vocês têm que trazer de antes. E a corrente elétrica, ela é obtida como? Por dQ/dt. Também você vê isso no ensino médio, apenas você não vê nessa linguagem. Lá no ensino médio você vê que a corrente elétrica é a quantidade de carga por certo intervalo de tempo. Você vê nessa linguagem mais simples. É ΔQ sobre ΔT. Aqui nós estamos vendo na forma diferencial. A corrente elétrica aí é a derivada temporal da quantidade de carga elétrica. Ou seja, só mudou porque ficou numa linguagem mais, digamos, técnica. Por causa do nível superior, utilizando cálculo diferencial. Pegando essas três equações, 1, 2 e 3, nós podemos agora descrever as equações para esse circuito que está do lado C. Como vai ser isso? Eu falei a questão da voltagem. A voltagem da bateria, ela se divide tanto por resistor como por capacitor. Então, quando você fizer o contato em A, que eu também já falei, teremos, num instante de tempo t qualquer, não importa qual vai ser, vamos fazer aqui uma expressão geral, ó, nós vamos ter que a voltagem da bateria, que é o V0, ó, que é a voltagem inicial, é a soma da voltagem do resistor mais a do capacitor. Por quê? Porque é ela que está alimentando os dois. Então, essa voltagem dividida por 2, somando, logicamente, dá do capacitor. Lembre das três equações iniciais, 1, 2 e 3. E observe que elas estão todas numeradas. Quem é a voltagem do capacitor? Quem é a voltagem do resistor e do capacitor? Você vai substituir aqui, ó. Substituindo a equação 1 e 2 na 4, que são aquelas lá da primeira página. Voltagem do resistor, voltagem do capacitor, que é lá o que estava na primeira página. RI, Q sobre C. Ó. Não tem nada de outro mundo. Mas tinha a primeira, tinha a segunda e tinha a terceira. Qual era a terceira equação? A terceira equação era relacionada a quem? A corrente elétrica I que eu estou circulando aqui. Substituindo I, fica a mesma equação 5, 3 na 5, tirando o I, que vocês devem lembrar, é dQ/dt. Ó. Vou marcar para vocês não se perderem. Está aqui. Ó. O I é a derivada temporal da quantidade de carga elétrica. Ó. Passo a passo, bem detalhado. Ó. Não tem como errar. Feito isso, ó, você só inverte a equação como está aqui, ó, coloca o segundo membro, que eu passei o traço vermelho para o primeiro membro e passo o primeiro para o segundo. Só fazer uma inversão. Não fiz nada de outro mundo, só mudei as posições. Da equação 6 para 7. Feito isso, mais uma vez, ó, passa-se o R, ó, que está multiplicando. Ó, vou colocar aqui o sinal de vez. Ó, notem que o R, que é a resistência, está multiplicando no primeiro membro, mas só o primeiro termo. Se eu jogar ela para os outros termos, ela vai como? Dividindo, propriedade básica da matemática. Se está multiplicando, se você passar para os outros termos, ela vai dividindo, como eu marquei aqui no traço, com traço amarelo para destacar. Estou explicando até a matemática básica para vocês. Pronto. Feito mais essa pequena parte,
Notem que eu passei, ó, o Q sobre R, ó, por segundo membro, tá? Positivo, ó, passou negativo. E o que é que nós temos agora na equação 9? Nós temos uma equação diferencial. A derivada temporal da quantidade de carga elétrica em relação ao tempo é V0 sobre R menos Q sobre RC, que é uma equação diferencial separável, como a gente já fez em outros problemas, das leis de Newton, de energia, de lançamento de projetos. Ou seja, aqui é outra aplicação em circuitos, mas a matemática de equações diferenciais é a mesma matemática. Aqui é uma equação diferencial linear e separável. Então você pode separar. Passa o dq para o segundo membro. Ó. Vai ficar como? Ah, só desculpa. Eu pulei aqui uma pequena parte que eu simplifiquei aqui. Ó. Eu multipliquei aqui em cima e embaixo, no esse primeiro termo da direita, eu multipliquei por c. Ó. Ao multiplicar por c, ó, o que é que acontece? Ó? Esse termo fica igual a esse termo que eu vou colocar de outra cor, porque fica melhor de identificar. Aonde eu passei o traço vermelho, ó, ficou RC e RC, isso multiplicando o primeiro termo pela capacitância, tanto no numerador como no denominador. Como o denominador fica igual, fazendo essa multiplicação, eu posso fazer isso aqui, ó, como se juntasse, né, um só. Aí em cima você vai ter a voltagem vezes a capacitância, que é o que está aqui, ó, menos o Q, que é o que está aqui também. Pronto. Foi só uma maneira de juntar essas duas frações numa só. É porque às vezes eu faço uma continha e até eu mesmo esqueço que fiz. Pronto. Agora a gente pode separar como eu tinha falado. Ó. Fica dq passando esse termo, ó, que está no primeiro membro, ele vem dividindo. E o dt passa para o simples lugar desse termo, como está aqui. Ó, e o rc continua tal. O que foi que eu fiz? Só permutei os termos cruzados. Eu permutei o dq com o cv menos q de x, já que é o produto dos meios, a multiplicação e a ordem dos fatores não altera o produto. Ó. Explicando a matemática básica também, para não ter problema de dizer que não entenderam. Pronto. Essa equação 11, o que é que nós podemos fazer com ela? Podemos integrar? Podemos, né? Mas nós vamos integrar como? Vamos integrar a equação acima considerando que o capacitor estava descarregado. Ó. Quantidade de carga igual a zero. Ó. Por quê? Foi o que eu falei lá no início. Essa primeira parte é o processo de carga do capacitor. Então, o capacitor está descarregado. E o tempo é aonde? O tempo é zero, porque nós estamos começando o processo. Então, carga zero, tempo zero. Então, essa equação aqui nós vamos integrar. Ó. De 0 a t, que é a integral do segundo membro, e de 0 a q, que é a integral do primeiro membro, que são os limites de integração. Então a equação 12 é a mesma equação 11, só que agora colocando a integral. Notem que essa equação da direita é bem simples, porque como o RC é uma constante, a integral de dt em relação a 1 aqui, ó, por exemplo, a integral de 1 em relação a dt vai dar o próprio t. Aqui na primeira integral, temos a capacitância multiplicada pela voltagem menos o Q, que o Q é a variável, porque o elemento aqui da diferencial é o dq. Então eu tenho que fazer uma substituição. Eu vou chamar tudo isso aqui de U, como geralmente eu faço. Se a gente chamar isso aí de U, U igual a CV menos Q, nós vamos ter que derivar esse U. Derivando fica derivada de U é du, e derivada de CV menos Q, como CV é constante, ele vai para zero. E a derivada de Q, ó, dá dq. No caso, como tem um menos, menos dq. Agora eu vou inverter. Vou passar o dq para o primeiro membro e o du para o segundo, aí no caso eles trocam o sinal. Fica dq igual a menos du. De posse dessas informações, ó, se o dq é o menos du, ó, esse valor vem para cá, para a integral. Como eu estou substituindo aqui, ó, u igual a CV menos Q, esse valor vai lá para a integral também. Ó. Então, fazendo todos esses pequenos detalhes, o que é que nós temos? Ó? Portanto, que a integral fica a integral de menos du, que está no lugar do dq, sobre u, e a integral da direita vai dar t sobre rc, variando nos limites de 0 a t. A primeira integral, que é da esquerda, a gente também já fez nos problemas anteriores. Como a variável, que é o u, está no denominador, a integral da quem? A integral da u ln. O ln de quem? O ln de u. Lembrando que tem um sinal de menos aí, ó. Então vai ficar menos o ln de u de 0 a q, igual a t sobre rc. Por que deu t sobre rc? Porque como aqui é zero, ó, substituindo o zero aqui, essa equação ela vai se anular.
Então o que importa é só o t. E colocando o t no t não vai fazer diferença da própria expressão. Pronto. Já na integral da esquerda, deu ln de u nos limites de 0 a q. Só que eu tenho que voltar para a expressão original do u. Ó. A expressão original do u é CV, que é capacitância vezes a voltagem, menos q. Substituindo, vai ficar o ln dessa expressão que o u estava substituindo. Ó. CV menos q, de 0 a q. Agora a gente substitui. Primeiro substitui o q, que não vai mudar nada, porque aqui eu tenho o q, colocando o q no lugar dele, vai dar a mesma expressão. Mas quando eu substituir o zero, aí esse q se anula e fica só o termo constante. Como a gente substitui um de cada vez, e vocês já fizeram isso, coloca o primeiro termo do limite de integração, menos, coloca o segundo, vai dar outro termo. Então nós vamos ter o ln de CV menos Q, menos o ln de CV, já que o Q se anula quando substituir pelo zero. Igual a T sobre RC. Notem que eu passei o sinal de menos, ó, por segundo membro, para ficar mais simples. Como aqui na equação 16 eu tenho a diferença de dois logaritmos, propriedades logarítmicas, se eu tenho a subtração de dois logaritmos, eu posso colocar eles em formato de divisão. Ó. Então fica o ln de CV menos Q dividido pelo ln de CV. Estou falando só as letras que é para simplificar, mas lembre que é capacitância e voltagem. Por que V0? Porque é a voltagem inicial. O termo da direita, ó, só repetir. Como o ln, também já falei, a base dos logaritmos é o E, então nós vamos ter que esse termo aqui que está dentro do logaritmo, ele vai ser igual a E, e esse menos t sobre RC vai ser o expoente da base E. Isso aqui também é uma propriedade dos logaritmos. Vocês sabem, eu posso mudar o logaritmo para a função exponencial como está aí, passando a base para o segundo membro, propriedade básica. Aqui você pode fazer o produto dos meios, já que aqui é como se tivesse um, então CV passa multiplicando. Ó. Tudo simplesinho. Passou multiplicando. Pronto. Esse CV pode ir, ele indo para o segundo membro, ele vai como? Negativo, ó, trocou o sinal. Pronto. Eu posso multiplicar tudo aqui por menos 1? Posso. Multiplicando tudo por menos 1, ó. Os dois primeiros ficam positivos porque estavam negativos, e o terceiro que estava positivo fica negativo. Como eu tenho um termo comum, que é o CV, eu posso colocar em evidência. A gente também já fez até uma conta parecida com essa. Colocando em evidência, o que é que nós vamos ter? Ó? Que CV fica 1, por que aqui ficou 1? Porque eu tirei o CV, ó, ficou só 1. E aqui tinha CV multiplicado pelo expoente, pela exponencial do F, ficou só a exponencial. E o CV ficou em destaque, fora do parênteses. Pronto. Essa é a expressão que mostra a carga elétrica num tempo t qualquer no processo de carregamento do capacitor. Mas veja que eu disse que era num tempo t qualquer. Mas a pergunta é, se esse tempo começar a se passar, digamos, um tempo t infinito, como é que vai ficar? Vamos já chegar aí. Ó. A equação 22, ela descreve o processo de carga do capacitor no circuito RC, ó, e tende para um valor limite, como eu falei, porque ela não, logicamente ela não vai, essa carga elétrica não vai crescer infinitamente. Chega a hora que chega no seu limite, que é o limite do capacitor. Que é quando? Ó, quando t tender ao infinito, nós vamos ter uma carga elétrica Q, ó, que ela vai ser igual a quem? A CV. Eu creio que todo mundo entendeu porque é que dá o CV. Ó. Notem na equação 22, se o tempo é infinito, como o expoente aqui é negativo, ele passa para o denominador, porque ele é negativo. Como o t é infinito, ó, se eu tiver um termo infinito no denominador, essa exponencial vai para zero. Como aqui só sobrou 1 multiplicado por CV, dá o próprio CV. Ó. Então a carga para um tempo t infinito do capacitor vai ser a capacitância multiplicada pela voltagem da bateria que está, ou da fonte que está alimentando o capacitor. Isso para um tempo t infinito, como eu descrevi aí. Ó. Ponto. Continuando. Esse termo RC, ó, ele é denominado de, eu acho que aqui cortou alguma coisa, mas não vai influenciar em nada não. Eu explico aqui. Sempre acontece uma redigitação, não sei porquê. Esse termo RC, ele é denominado de constante de tempo capacitiva, que a gente vai chamar de tau C, e ela tem dimensão de tempo. Se a gente trabalhar as unidades de medida da resistência e da capacitância,
nós vamos descobrir que ela tem unidade de tempo. Então, o produto, certo? Então, a gente vai chamar de tal C. Ó. Isso aqui é uma letra que é o tal, que a gente já usou no problema anterior. Por que tal C? Porque é a constante de tempo capacitiva. Então, que é o produto dessas duas. Pronto. Por que eu estou fazendo isso? Para substituir aqui na expressão, para simplificar essa equação 22. Ó. Ao fazer essa substituição, ó, da 24 na 22, vai ficar a mesma coisa, não mudou nada. Eu só tirei o RC e botei o tal. Ó. Só para ficar o tempo em cima e essa unidade de tempo embaixo, que é uma constante de tempo. Pronto. Vejo que essa equação 25 é a mesma 24. Só foi essa mudançazinha que não vai influenciar em nada. É só meramente de praxe. Pronto. Se a gente pegar a equação 21 e derivar em relação ao tempo, o que é que a gente vai encontrar? Veja que eu não peguei a equação 22, eu estou pegando a 21. Eu poderia ter pego a 22. Mas por que eu peguei a 21? Porque na 21 eu não tenho os termos não tenho o CV fora do parâmetro, ou seja, eu tenho um CV em evidência na 22. Na 21 não. Está separado, o que fica melhor para derivar. Então eu vou pegar a 21 e derivar em relação ao tempo. Lembrando, lá da equação 3, lá no primeiro slide que eu mostrei, ó, lembrem que a corrente elétrica ela é a derivada temporal da carga elétrica. Então, se eu derivar a equação 21, eu vou achar a corrente elétrica agora. Ó. Então, ó, o I vai ser a carga elétrica, ó, pode ter, ó, de D sobre dt, ó. Aí repetir a equação 21 todinha aqui nessa parte aqui da equação, ó, que dá na 26, ó. Repetir totalmente. Notem que ao fazer isso, ó, como aqui a derivada é temporal, esse primeiro termo aqui é uma constante, ó, ele tende a ir para onde? Para zero. E o segundo termo? Aqui no segundo termo eu tenho uma função composta, ó. Aí eu tenho que fazer a derivada da externa vezes da interna, ou o contrário, a derivada da interna vezes da externa, dá no mesmo. Então, como eu tenho um termo aqui constante multiplicando, você faz só repetir. Aí a exponencial é uma função composta. Então, você deriva a interna, vou derivar a interna logo, ó. Como aqui a variável é o t, a derivada de t é 1. Então, vai ficar 1 sobre RC. Como a externa não vai se alterar, porque é uma exponencial, então nós vamos ter o quê? Ó? O termo constante que eu falei, 1 sobre RC, lembre que aqui tinha um t, ó. A derivada do t deu 1. E aqui a exponencial que já estava lá. Aqui eu posso cortar o c com c, o v multiplica 1, vai dar o v, esse menos vai embora com esse sinal de menos, o que nós chegamos na nossa expressão da corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser a voltagem sobre a resistência, multiplicado pela exponencial, que é menos t sobre RC. Ó. Então, viu? Uma coisa leva a outra. E o problema que eu passei para vocês é justamente esse. É achar a corrente elétrica. Eu só não lembro exatamente qual é a equação, mas eu já dou para vocês. Lá no próprio problema, para ficar mais simples. Então, em termos da constante de tempo capacitiva, ó, que é a mesma coisa que eu fiz na expressão da carga elétrica, ó, o RC é a constante capacitiva. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, pegar aquele tal C, que é a constante de tempo, que é o produto, ó, e colocar na corrente. Ó. Mesma coisa que eu fiz, ó, a constante de tempo aqui ó, é o tal. Ó. Não tem nada de outro mundo aqui. Ó. Mesma substituição diante, uma coisinha de praxe aqui. Não vai influenciar em nada no entendimento aqui de vocês. Pronto. Agora que nós já achamos a corrente elétrica e a carga elétrica, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para o processo de descarga. Aqui ficou também cortado um pedaço, não sei porquê. Ó. Quando a gente fizer a ligação na posição B, ou seja, não vai ter mais a bateria, vocês devem lembrar lá do começo. Porque quando você liga na posição A, você liga a bateria no resistor e no capacitor. Quando você ligar na posição B, você tira a bateria do circuito. Então agora vai começar o processo de descarga. Não tem mais aquela voltagem da bateria. Então o que é que nós vamos ter? Ó, que a voltagem do resistor mais a do capacitor é igual a zero. Ó. Por que a soma das duas dá zero? Porque o capacitor está carregado, mas não está mais ligado na bateria. Então a voltagem, que é a soma dos dois, vai dar zero agora. Não dá mais o V0. Pronto. Mas a gente segue a mesma linha de raciocínio de antes. Quem é a voltagem? É R vezes I. Quem é a capacitância? Aqui que é o mais. Quem é a capacitância? Q sobre C. Pronto, não tem segredo aqui. Você faz a mesma linha de raciocínio que eu fiz antes. Pronto. Seguindo a linha de raciocínio, ó, mesma substituição, é a mesma coisa que a gente fez no processo de carga, que é o processo de descarga. Não tem diferença.
Aí substitui o I também, ó, que é dQ sobre TT, que é a derivada temporal da carga. Notem que a gente está seguindo as mesmas continhas de antes. Ó. Passei o Q sobre C para o segundo membro, troco o sinal, ó. Não tem diferença. Passo o R que está multiplicando por segundo membro, ó, ele vai dividindo, igual a gente fez antes também. Passou dividindo, está multiplicando, passou dividindo. Agora nós temos uma equação novamente linear e separável. Aí chegamos aonde nós queremos, ó, na nossa integral, ó, porque nós passamos o R, o dt para o segundo membro e passamos o Q para o primeiro, ó, só voltando. Ó. O Q passa para o primeiro membro e o dt passa para o segundo para o lugar do Q. Ó. Aí você integra a segunda integral, que é da direita, de 0 até t. Por que eu estou começando a contar o tempo de novo do zero? Porque aqui é outro processo. Então eu vou começar a contar do tempo de novo, até o processo de descarga. Já a carga elétrica, ela não começa do zero. Por quê? Porque agora o capacitor está carregado. Eu não posso considerar que a carga dele é zero. Então ele está carregado com uma carga Q e ele vai sofrer um processo de descarga até uma carga Q, que pode ser zero ou não, depende de qual tempo eu quero. Certo? Então essa carga aqui de baixo é porque ele está carregado dessa vez. Ó. Pronto. Como aqui eu tenho o Q, ó, que é a variável no denominador, já fiz essa integral também, o resultado dessa integral vai dar quem? O ln de Q. A segunda integral a gente já fez agora há pouco, ó, dá o próprio t sobre o RC. A diferença é que agora tem um sinal de menos, variando de 0 a t. Essa integral também a gente já fez, substitui o Q e depois substitui o Q maiúsculo, que são os limites de integração. Então fica o ln da menos o ln da segunda. Pegando a terceira, ó, que é menos t sobre RC. Subtração de 2ln, no caso 2 logaritmos, dá o logaritmo da divisão. Tá vendo como não tem dificuldade? Como é exponencial, a base aqui é o E, novamente, ó, nós vamos colocar esse logaritmo na forma exponencial. Só tem que lembrar um detalhe aqui, ó. Como nós temos que a voltagem é Q sobre C, ó. Lembra que a gente já fez esse cálculo? Ó? Eu demonstrei agora porque a carga elétrica ela é o produto, ó, de C sobre V0. Nós obtemos isso lá no começo e teve a demonstração agora. O que nós podemos substituir na expressão acima. Ó. Esse valor que nós encontramos agora há pouco foi a parte do primeiro cálculo no processo de carga. Ó. Substituindo, nós vamos ter esse ln. Pronto. Aí você passa a exponencial, como eu tinha falado antes, ó. O Ezinho, que é a base do logaritmo, ó, fica E elevado a todo esse expoente aqui. Ó. Pronto. Simples. Mais uma vez aqui você pode fazer o produto dos meios, ó. Fica aqui vezes 1, CV vezes a exponencial. Pronto. Achou a equação. Essa equação aqui agora é para o processo de descarga do capacitor, que ele vai descarregando aos poucos. Então aqui é para um tempo t qualquer, não é o final do processo ainda. Por isso que tem Q em função de t. Agora, você pode prosseguir esse cálculo. Ó. Então, porque essa equação ela dá a carga do capacitor num circuito RC no processo de descarga. E aqui eu finalizei o problema como um todo.